Então eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, a partir do verso 22. O Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do verso 22. A palavra de Deus diz assim: E aconteceu que em um daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para o outro lado. E partiram. Navegando eles, adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago. E o barco começou a se encher de água, estando eles em grande perigo. E chegando-se a eles, despertaram dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Em algumas versões estamos morrendo, em outras estamos afundando. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água cessaram, e fez-se bonança. E ele lhe disse: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é esse que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? É muito interessante a gente olhar para as Escrituras e conseguir ter clareza que pode acontecer de termos algum tipo de retaliação? Pode acontecer de termos algum tipo de batalha espiritual? Pode, mas não tem como a gente negar que também o próprio Cristo nos conduz para algumas tempestades. E quando nós conseguimos ter esse entendimento, olhando para esse texto e olhando para o que está acontecendo aqui, geralmente isso acontece em ambientes e momentos em que a gente sabe manusear, em que a gente sabe organizar, em que a gente tem expertise, em que a gente tem know-how, para a tempestade ser mais devastadora ainda. Observe que Jesus, ele convida os seus discípulos, e a maior parte dos discípulos de Jesus tinha uma boa expertise com barcos, tinha uma boa expertise naquele lago inclusive, tinha uma boa expertise em lidar com tempos, com ventos, com ondas, com chuvas, porque afinal, muitos eram pescadores. E Jesus chama esses, e os outros também, e eles entram no barco, e Jesus dá um comando muito claro para eles: vamos passar para o outro lado. Se o ano que vem, a guerra tiver resolvido essas questões lá, que é o terceiro ano que a gente tem que remarcar a nossa caravana por causa de guerra, você vai conhecer lá o Mar da Galileia, amém? Amém? E aí aconteceu que eles obedecem Jesus e eles estão navegando para o outro lado. E o texto diz que Jesus, ele vai deitar, vai dar uma descansada, vai dar aquela repousada. Obviamente, naquela época o barco não era a motor, então eles estavam remando possivelmente, navegando, e eles estavam indo para o outro lado. Acontece que o texto diz que sobreveio sobre eles uma tempestade de vento muito forte. Até aí tudo bem, afinal, eram homens que estavam acostumados com aquele cenário, eram homens que estavam acostumados com aquele ambiente, eram homens que sabiam o que tinha que fazer naquele ambiente. Só que o texto, ele traz uma informação importante, O texto diz que o barco começou a se encher de água. E aí, não precisa ser pescador. O que acontece com o barco se entra água dentro dele e começa a subir essa água? Vai afundar, não é? E aí acontece exatamente isso, e eles começam a entrar em desespero. E eles entram num desespero tão profundo que eles chegam para Jesus. Vocês acham que eles chegaram para Jesus e falaram assim: mestre, tudo bem, o barco está afundando, está entrando água dentro, o vento está muito forte, a gente está morrendo, Claro que não, Para eles chegarem ao ponto de acordar Jesus, a situação era bem crítica, tanto que eles não acordam Jesus e nem suplicam a ele para resolver a situação. Eles querem avisar Jesus do que estava acontecendo. Então eles falam assim: mestre, nós estamos afundando. Em algumas versões, nós estamos morrendo, nós vamos morrer, nós vamos perecer. Tipo assim: Jesus, você dormiu, você não prestou atenção, mas rapaz, você está no mesmo barco que a gente, e está todo mundo lascado, trazendo
para a nossa realidade. Jesus, ele se levanta, né, e ele olha aquela situação, e eu fico imaginando, gente, eu gosto de dar uma viajada, eu fico imaginando os discípulos, imagina tudo molhado, a água entrando, né? Não sei, acredito que quando entra água no barco, você está dentro do barco, o que você vai fazer? Tentar tirar, né? Para pelo menos ficar mais tempo sem afundar, né? Imagina Pedro ofegante, descabelado, aquela loucura, né? E Jesus levanta. E Jesus, ele olha aquele cenário, ele fala: vento, cesse. Tempestade, se encerre. E o texto diz que depois veio a bonança, calmaria, paz. E aí eu fico imaginando o que eu e você falaríamos uma hora dessa para as pessoas que estivessem nesse cenário, né? O que a gente costuma fazer para aquela pessoa que às vezes perde o equilíbrio emocional, ela está descontrolada, ela está nervosa, você vai olhar para ela e vai falar assim: fica calma, né? Para dar aquela pessoa que quer morrer e matar você junto quando você fala isso para ela, né? Mas Jesus não. Jesus também poderia ter olhado para eles e perguntado: ei, está todo mundo bem? Está todo mundo no barco? Está tudo tranquilo? Vocês estão bem? Tem alguém com taquicardia aí, né? Tem alguém com a pressão alta aí? Como é que vocês estão? Tem alguém tendo crise de ansiedade? Ele podia ter perguntado um monte de coisa, o cenário era caótico. Mas Jesus olha para eles e fala assim: onde está a fé de vocês? Eu fico pensando se é nos dias de hoje, né? Imagina, onde já se viu, Jesus perguntou cadê a minha fé e nem perguntou se eu estava bem, né? Me mandou mensagem e já nem perguntou se eu passei a noite bem, como é que está a minha casa, a minha família. Não aqui, mas geralmente o pessoal, quando toma uma apertada dessa, usa um argumento desse tipo. Mas Jesus olhou para eles e perguntou: cadê a fé de vocês? E o que é engraçado é que o texto vai continuar e vai falar que eles, ao mesmo tempo que temiam, se maravilhavam por aquilo que tinha acontecido. Mas uma frase que não responde à pergunta de Jesus e escancara a realidade deles: quem é esse? Agora imagina que Jesus entrou no barco com os discípulos dele. Pascom fez 2 teatros hoje, gente. Ele vai fazer o terceiro aqui. Ele está melhorando, né, Júlia? Quem sabe, né? Vem cá, Pascom, fica aqui na frente. O Jesus está assim, forte, mas vai ajudar. Olha, já vai dormir. Não, Jesus está descansando. E aí, né? O vento está forte, né? E água entrando. E imagina o Pedrão aqui jogando água, né? Vai, empurra aí, vira a vela, olha aqui, puxa, né? E aí de repente, eles falam: não tem jeito, acorda ele. E aí ele chega e fala: mestre, mestre, nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Aonde está a fé de vocês? Não, você errou, cara. Você furou o texto, você tem que falar primeiro, se acalma, depois você fala, né? Vai lá, volta. É que ele fez 3 vezes já, gente. Geralmente é assim, né? Quando a gente está no terceiro culto, a gente não lembra, a gente já deu o exemplo, se não deu, se já leu o texto, se não leu, mas é assim, né? Então vamos dar um crédito, vocês dão um crédito para ele, sim ou não? Dão, né? Mestre, nós vamos morrer. Tempestade se acalme, vento cesse. Aonde está a fé de vocês? Foi bom, né? Agora, olha os discípulos olhando para Jesus. Gente, imagina só que nós estamos no mesmo barco que Jesus. A gente entrou junto no barco. A gente andava junto. Os discípulos olham para Jesus, um para os outros, e falam assim: quem é esse cara? Quem é esse aí? Observa que, de fato... Gente, Pascom foi bem? Ele só errou uma vez, né? Tá bom já, né? Tá bom, Pascom, tá bom, né? É o Lipe, é ou não é o Teles? Não? Só para você? E aí o que era engraçado, gente? Que de fato, eles não conheciam aquele Jesus.
de fato, aquele Jesus que tinha poder sobre a criação, eles ainda não tinham visto. Eles já tinham visto um Jesus que tinha um poder sobre a criatura, mas sobre a criação, até aquele momento, ainda não. Então, eles ficam pasmos, porque imagina o Flash falar: oh, esse cara multiplicou a água em vinho, cara, esse cara multiplicou os pães, esse cara libertou, esse cara curou. Ok, tranquilo. Mas até a tempestade e os ventos obedecem a ele. Quem é ele? Então observa que aqui Jesus está levando eles a terem um novo nível de fé. Está mostrando que não existe preocupação, ou não existe algo que vai pegar Jesus de surpresa. Jesus não precisa ser avisado das coisas. Jesus não precisa ser avisado dos sintomas. Porque aqui o que Jesus ele nos ensina é que ele poderia ter levantado e falado assim: água, sai do barco, fique seco. Poderia. Ele poderia falar: vento, dá uma acalmadinha, para não balançar muito o barco. Mas aí, ele estaria tratando o sintoma. Jesus não trata sintoma, ele resolve a causa. A água está dentro do barco, era sintoma. O barco está balançando, era sintoma. Mas Jesus, ele quer resolver as causas. Obviamente, nós, com a graça de Deus, moramos em Bauru. O problema da nossa avenida que enche é projeto errado. Mas graças a Deus aqui, nós não temos terremoto, nós não temos furacão, nós não temos tornado, nós não temos alagamento. Graças a Deus por isso. Mas, pastor, então, graças a Deus, nós não vamos enfrentar esse tipo de dificuldade, né? Esse não. Mas sem sombra de dúvida, aqui em Bauru, nós entramos em algumas tempestades dessas, fala a verdade. Nós entramos em algumas tempestades que a gente coloca ela acima do poder de Deus, acima do poder de Jesus. E eu acredito que se a gente fosse chamar o Pedrão, João, Mateus, chamar eles para conversar, falar: mano, mas Jesus estava no barco, velho. Como é que vocês me tiveram uma crise de piripaque dessa com ele lá? Eles não iam falar assim: não, é que aquilo lá era muito mais poderoso que Jesus. Talvez não ia verbalizar. E muitas vezes nós não verbalizamos isso, mas nós agimos como se aquela circunstância fosse sucumbir Jesus e o que ele pode fazer. Foi o que eles fizeram. Eles estavam tão desesperados, era uma tormenta ali, que ao mesmo tempo que eles sabiam o que fazer, eles não sabiam, pensaram assim: mano, não vai dar para fazer mais nada, estamos lascados, vai afundar. Sabe ou não? Loucura, né? Que eles nem acordaram Jesus para pedir socorro. Eles acordaram para avisar, falaram: ó, vamos perecer, vamos morrer, nós vai afundar. Tipo assim, você estava descansando, eu só estou te atualizando aqui do que está acontecendo com a gente, né? Às vezes a gente faz isso também, né? Talvez vocês não, mas eu, no caso, às vezes nós, isso aí não tem mais jeito não, Jesus. Isso aí já foi. Né? Talvez algumas crises financeiras, pastor, essa aí quebramos mesmo, não tem mais jeito não, quebramos grande, não foi pequeno não, né? Ó, casamento, melhor cada um tomar o seu rumo, né? Vai ser melhor para todo mundo, assim, porque Jesus, não que você não tenha poder, mas é que a situação é difícil, então, já foi, estou só te avisando, não tem jeito. Pastor, mas eu não tenho coragem de falar isso para Jesus, mas a nossa atitude é essa. A atitude dos discípulos foram essa: mestre, nós vamos morrer. E ele fala nós aí, não fala colocando ele no barco, todo mundo vai morrer, né? Você está no mesmo barco que a gente, mas na verdade eles estavam no de Jesus, é isso que eles não entenderam. Agora, quais são as tempestades que nós entramos? Quais foram as tempestades que Jesus nos conduziu para elas? Agora, o que o texto ele nos ensina é que eu e você não podemos ficar orando
para que os sintomas melhorem. E muitas vezes nós fazemos isso, né? Às vezes o marido fala assim: eu não aguento mais essa mulher tem que melhorar, mas tudo isso é sintoma. Qual é a causa dela ser assim? A mesma coisa quando a mulher aponta o marido, né? Meu marido é isso, meu marido é aquilo, mas na verdade isso é sintoma. Jesus não resolve sintoma, Ele trata a causa, mas muitas vezes nós não queremos que a causa seja tratada, nós queremos que Ele dê uma melhoradinha no sintoma, né? Pastor, mas o meu problema é mais financeiro, né? Às vezes eu estou vendendo almoço, mas não está dando para comprar janta, mas estamos rodando. Mas na verdade isso é o sintoma. A causa é que você não sabe fazer gestão e também não procura aprender. Você quer que Jesus melhore o seu sintoma, mas a causa, que é a sua desorganização, você não quer melhorar, né? Ou às vezes você é uma pessoa avarenta, às vezes você é uma pessoa que não é fiel, mas isso é sintoma. A causa tem que ser tratada. Não, Jesus, melhora o sintoma. O que é o sintoma? Não, manda mais dinheiro, valoriza mais a nossa moeda está sem poder de compra. Jesus não vai melhorar o sintoma. Não vai. Nós precisamos ter esse entendimento. Só que Jesus, Ele resolve as causas de fora. Nessas, talvez, até aquele momento, os discípulos também não teriam domínio sobre aquilo. Mas Jesus já estava ensinando eles. Dessa primeira vez, Ele dorme no barco. Eles já se desesperam. Na segunda, eles não aprendem, porque Ele vem andando nas águas, para fazer tipo um Matrix, né? Aí o pessoal já acha que Ele é fantasma. Mas por quê? Ele está ensinando que sempre nós temos que aumentar a nossa fé. Ele está mostrando que de fato não há impossíveis para quando nós temos fé nele. Jesus, Ele nunca vai responder a nossa necessidade, Ele responde à fé. Ele trata a externa com duas palavras, uma direcionada para a água e a outra direcionada para o vento. Só que a terceira causa, Ele trata dentro do barco. Onde está a fé de vocês? Por algum momento, eles se esqueceram que era Jesus que estava no barco com eles. Por algum momento, eles se esqueceram que foi Jesus que chamou eles para ir para aquele barco e para aquele lago. Eles se esqueceram que Jesus que falou para eles ir para o outro lado. Eles se esqueceram que Jesus estava direcionando eles desde o início. Só que não dá para a gente julgar eles, porque às vezes, quando a gente pega alguma crise na nossa vida, cara, você já se converteu, Jesus já te tirou da lama do pecado, Jesus já te perdoou, já te redimiu, Ele já te restaurou, Ele já está te direcionando, mas às vezes você pega alguma crise que você esquece de tudo que Ele fez, e fala assim: Jesus, agora já era, nem você mais vai conseguir resolver meus problemas. Por quê? Porque nós não temos fé. Quando o Filho do Homem vier, Ele encontrará fé na terra? Eu acredito que Jesus está querendo levar a nossa comunidade a um novo nível de fé. E nós procuramos, desde o início aqui, né, mostrar a respeito de fé para vocês, não só como ensinamento, mas também com vivência, né? Desde a pandemia, desde antes da pandemia, né? Desde sempre, quando nós recebíamos os piores indicadores para que a gente pudesse fazer qualquer movimentação de avanço, mas nós tínhamos uma palavra. O que é a fé? Se não a certeza, ou a convicção, ou o firme fundamento das coisas que nós esperamos, mas elas não existem. Vocês que caminham conosco há mais de 2 anos, você não pode falar assim: nossa, mas eu nem sei como que se move por fé. Quantos aqui estão com a gente há mais de 2 anos? Levanta a mão. Mais de 2 anos. Vocês sabem o que é se mover por fé, sim ou não? Sim ou não? Sim. Então observa que se nós temos Jesus no nosso barco, observa que aqui, de fato, o barco era de madeira. Hoje, eu sou o barquinho. Hoje não está mais na madeira. Barquinho de madeira. Hoje, quem aqui é a habitação do Espírito? Quantos aqui são a habitação de Deus? Então, eu sou o barquinho hoje. Quantos aqui tem Jesus no barco?
Agora, observe que nós temos que ter esse entendimento. Eu sou o barquinho hoje, obviamente, Jesus não vai estar comigo sentadinho no barquinho, igual estava com os discípulos, mas eu sou a habitação dele. Então, observa que eu e você precisamos ter essa clareza. Nós precisamos ter a nossa visão de fato do que tem se colocado na nossa vida maior do que Jesus. O que tem nos feito temer, o que tem feito a gente ficar inseguro, o que tem feito a gente perder a nossa estabilidade. O que é? E geralmente é onde nós temos domínio, nós sabíamos fazer, agora a gente não consegue mais. Aí entra o desespero, aí entra a crise emocional, né? Aí entra a ansiedade, entra a angústia. Por quê? Porque por algum momento nós deixamos um vislumbre entrar na nossa mente de que Jesus foi pego de surpresa, de que ele não contava com isso, e de que não tem nada que ele possa fazer que vai resolver essa situação. Agora, de fato, se as nossas causas são tratadas, se nós não estamos orando por sintomas há 10, 15, 20 anos, aí entra a grandeza do nosso Deus. E por que eu comecei falando de estabilidade nacional, de moeda? Porque de fato é sobre isso. Existe um código judeu que os judeus falam que nessa passagem de Jesus, quando ele se levanta, né, não é simplesmente um estar deitado e se levantar, está falando que ele se levanta maior do que aquela tempestade, né? Então, eles têm um código que chama Kadima, né? E eles usam muito isso, principalmente no exército, né? O que eles fazem? Imagina só que Israel, né, é um pedaço de terra pequeno, né? É menor do que alguns estados que a gente tem. Imagina países. Então, geralmente, 90% das vezes, quando eles vão ser atacados, o inimigo é superior a eles em quantidade de população, em quantidade de exército, em quantidade de armamento, né? Eles são sempre menores do que isso, mas quando eles falam sobre esse código, significa o quê? Que a melhor defesa é o ataque, e que eles têm que se tornar para o problema deles maior do que o problema deles. Ou seja, você vai ser um problema grande para o seu problema. E aí quando o pessoal vai atacar eles falam exatamente isso, ó, isso aí está tranquilo dessa vez, eles só são 3 vezes maior do que nós, está tranquilo, vamos ser um problema para eles. E eles se levantam e se posicionam exatamente, e eles passam a ser um problema para o problema deles. Eles passam a ser uma grande tempestade para a tempestade que veio contra eles, né? Essa última vez agora, se não me falha a memória, o tamanho é superior, eu acho que a 40 vezes a da nação de Israel, né? Então imagina só, a tempestade é grande ou não? Afunda ou não afunda? Eles falam, não, eles são um problema para nós, então nós vamos ser um problema para eles. O que significa isso? Que quando você vai se levantar em fé, você vai se tornar maior do que o seu problema. Mas para isso, não dá para ter a síndrome de Peter Pan, né? Não dá para ser vitimista. Ó vida, ó céus, que difícil, né? Ai que sofrimento, né? Ai que tristeza, ai que dificuldade. Não, por quê? Porque Jesus não olha para a gente assim. Observa que quando Jesus ele está tratando com discípulos, fizemos essa mesma comparação quando ele está falando sobre gratidão e quando ele está confrontando Pedro, certo? Que não adianta falar mais baixo, não adianta olhar para baixo, que Jesus ele tem muita convicção quando ele está formando discípulos, e é exatamente o que acontece aqui. Imagina, vamos ser honestos, imagina hoje, um cenário caótico desse, Jesus ele olha e fala assim, cadê a sua fé? Ah, você não vai perguntar como que eu estou? Você nem sabe se eu estou bem, eu estou triste, aí começa a chorar. Imagina com Jesus, ele olha para o pessoal, imagina a situação de Pedro aqui, gente, né? Claro que a gente sabe que o The Chosen é totalmente poético, mas imagina um Mateus daquele jeito lá, com o barco balançando cheio de água, né? Ia estar agarrado na vela assim, mas Jesus olha para ele e fala, cadê a fé de vocês? Cadê a fé de vocês? Mas eu estou com medo, eu estou triste, cadê a fé de vocês? Onde estão a vossa fé? Cadê?
Então observa que nós cristãos, discípulos, precisamos ter posicionamento. Nós precisamos de fato se levantar contra essas tempestades que vêm contra nós, mas como quem vai cessá-las, não como quem está com medo delas. Então, de fato, quando Jesus se levanta, né, ele tem uma postura e ele simplesmente cessa com uma palavra simples. O que ele está falando assim: olha, isso aqui vocês vão poder fazer. Quem vai ter que falar para a água parar, quem vai ter que falar para o vento cessar, são vocês, não sou eu. Agora, eu preciso olhar para a minha vida e entender de fato o que me causa instabilidade, o que me causa insegurança, o que me dá medo, o que me deixa inseguro, o que eu não tenho coragem de verbalizar, mas na minha conduta eu coloco a adversidade superior ao poder de Jesus. Quando nós olhamos para isso, nós falaríamos para Jesus de fato: quem é você? Perguntar mais uma vez: nós conhecemos Jesus essa noite, sim ou não? Não, vamos falar com vontade. Eu falo, eu não conheço, mas eu vou conhecer hoje. Fala, vocês conhecem Jesus? Sim. Então, observa que é sobre isso. Os discípulos sabiam quem era Jesus, mas aquele Jesus, aquilo que Jesus estava fazendo, eles nunca tinham visto. Eles falaram: mas não é possível. Domina sobre a criatura e também sobre a criação. É isso. Por quê? Porque é o Criador. Então observa que nada foge do poder dele. Nada. Nós tivemos crises, passamos por crises. Umas acabaram, outras começaram. Daqui a pouco essas acabam e vão aparecer outras. Mas a grande questão é: você vai querer viver essa crise ou você vai passar com ela sendo governado por Jesus? Existe um banco. O pessoal pergunta às vezes: pastor, como é que vocês estão fazendo todas essas coisas? Eu falo: cara, existe um banco que dá para abrir conta nela. Mas me fala esse banco. Cara, tem limite, infinity. Como assim infinity? É isso. Como assim infinity? Só que tem que ter fé. Se não tiver fé, o cofre não abre. Como assim? Exatamente sobre isso. É o banco do céu. Ele não vai responder a necessidade, ele vai responder a fé. Ele vai responder a fé. George Miller, ele, cuidando de crianças, cuidou de mais de 10 mil órfãos ao longo de toda a sua trajetória. E certa vez, eles tinham começado um orfanato novo, já tinham vários, e estava muito difícil as coisas, né? E eles montam tudo com muita dificuldade, organizam tudo com muita dificuldade, e chega uma zeladora, uma moça que trabalhava lá e fala assim: olha, está tudo organizado, né? Já arrumamos tudo, as crianças estão ali, elas vão acordar já já, e nós temos que colocá-las no refeitório, e a gente tem que dar comida para elas. Aí ele falou: tudo bem, então monta a mesa e vamos dar comida para eles. Não, a mesa está montada já. Não, então serve comida para eles. Não, o que você quer me falar? Não tem comida. Como assim não tem? Não tem, eu já olhei na despensa, não tem nada aqui, não tem nada de comida, não tem. Você já montou a mesa? Eu já montei. Ué, então, agradece e serve comida para eles. Você não está entendendo, não tem comida, não tem o que cozinhar. Panela está vazia, despensa está vazia, geladeira não tem nada para dar para essas crianças comer. Eles estão lá? Então vamos lá. Eles vão no refeitório, eles falam: vamos agradecer a Jesus pela refeição de hoje. Vamos. Ele fecha os olhos, as crianças fecham os olhos. Ele fala: Jesus, obrigado pela nossa refeição. Obrigado porque o Senhor cuida de nós. Quando ele está acabando a oração, na época não era campanha, né? Eles batiam, tipo aquela argolinha de ferro, né? Aí chega lá,
Aí fala, viu, foi aqui que vocês pediram o almoço? Foi aqui, pode servir eles então. E eles entram, servem e vão embora, e nunca ninguém sabe de onde esse pessoal veio. E foi assim por toda a vida dele, não foi uma única vez. Mas a grande questão é, onde está a vossa fé? Certa vez ele foi pregar em um outro continente, e ele tinha um horário marcado, e ele sabia o tempo de navegação, e aí veio um grande nevoeiro, e aí o comandante mandou parar o navio, mandou esperar passar o nevoeiro, para que eles não tivessem nenhum acidente. Ele vai até o comandante, lá na cabine onde fica o leme, e ele fala assim, comandante, por que você mandou parar? Aí ele fala assim, porque eu não consigo enxergar nada. Aí ele falou assim, você é cristão também? Ele falou, eu sou. Ele falou, então vamos orar, e o Senhor vai abrir o céu, vamos orar, então vamos. Ele se ajoelha, ele ora, e ele levanta. Aí o comandante fala, você não quer que eu ore? Ele fala, não precisa. Primeiro, você não acredita. Segundo, Deus já me ouviu, o céu está aberto, pode ir que eu tenho uma multidão que tem que receber a palavra de Deus. Quando o capitão levanta, o céu está aberto, e eles chegam antecipado ao destino que eles estavam indo. O que significa isso? Fé. Onde está a vossa fé? Eu lembro que quando a gente ia começar a farm, eu falei assim, vai ser tranquilo a farm, né? Porque o pessoal já viu Deus fazer muito aqui na Aureliano. O pessoal sabe que Deus age, quando precisa mandar anjo, Ele manda anjo e as coisas acontecem, né? Mas aí, faltando 10 dias para a gente inaugurar a farm, estava sem telha ainda. E aí o pessoal olhou e falou, pastor, mas o FACE vai ser... Eu falei, dia 24 de outubro, está marcado já, não está? Não? Está marcado, então é isso aí. Mas e as telhas? Eu falo, isso aí é problema de Deus, já não é meu, né? Vai acontecer. E está pronto. Mas a grande questão é, nós precisamos agir como de fato quem tem fé. Não pode só falar, tem que viver. Tem que conhecer Jesus. E você pode falar, Jesus, eu tenho dificuldade em acreditar. Eu tenho dificuldade, ou eu facilmente coloco outras coisas acima do seu poder. Eu facilmente duvido de você. Eu facilmente coloco a sua soberania em xeque. Mas a gente precisa ser honesto. Tratar a causa. Jesus está tratando a causa aqui. O problema não foi eles terem acordado Jesus. O problema não foi eles terem tentado tirar água de dentro do barco. O problema não foi eles terem ficado descabelado. O problema não foi eles quererem avisar Jesus que Jesus ia morrer antecipado. Tipo assim, Jesus, sua morte não vai ser de cruz, vai ser de afogamento, né? Quase que eles falam isso para Jesus, né? Mas, não. O problema era a falta de fé. Essa era a causa dos outros problemas. Jesus estava ensinando que eles precisavam ter fé, que eles precisavam acreditar. Eu acredito que o Senhor quer levantar a nossa comunidade como uma comunidade de fé, mas que tenha fé, que veja o impossível acontecer, que vejam as coisas que não existem se materializar, sabe, que sejam desapegados das coisas, que sejam comprometidos com o propósito, que não tentem ser politicamente correto, que não tentem se deixar levar por esse governante, por aquele governante, por essa moeda, por aquela moeda. Não, mas se eu sirvo a Jesus, é Ele que vai me governar. Nós precisamos ter esse entendimento. Nós precisamos virar essa chave. Nós precisamos agir como quem tem fé. Pastor, mas você não acredita que às vezes Jesus permite as tempestades porque tem uma grande vitória lá na frente? Se você quer pensar assim, não tem problema, mas às vezes não. Às vezes é só você que precisa ter fé mesmo. Essa já vai ser a maior vitória que você vai ter, vai ser essa, né? Mas a gente tem que entender, né? Pastor, mas depois que eles passam para o outro lado da margem, eles não chegam em Gadara? Chega. Lá não tem um gadareno? Tem. O gadareno não é liberto? É. Depois ele não ganha Decápolis para Cristo? Ganha.
Mas naquela tempestade, Jesus queria tratar a fé deles. Jesus queria que a fé deles aumentasse. E essa é a boa nova. A nossa fé pode aumentar. Ela pode ir aumentando. Por quê? Os discípulos aqui, eles tiveram a fé deles aumentada. Aumentou mais um pouquinho, né? Depois, eles tiveram mais alguns puxão de orelhas a respeito de fé. Mas a grande questão é, quando o Filho do Homem vier, ele vai encontrar fé aqui em Bauru? Ele vai encontrar fé na Voi? Ele vai entregar uma fé genuína nele? Uma fé que não titubeia? Uma fé que não desacredita? Uma fé que não é insegura? Uma igreja que tem a convicção que ele vai fazer, tem a convicção que vai acontecer. Todos os cenários podem falar, não vai, mas vai acontecer, vai acontecer. Enquanto a equipe de louvor se posiciona, eu gostaria que você fechasse os seus olhos, e que você olhasse para a sua vida. Como eu disse, cada um de nós podemos enfrentar várias e várias tempestades, e na maioria das vezes as tempestades não são iguais. Cada um de nós vamos ter uma, cada um de nós vamos passar pelas nossas, mas a grande questão é, quais são as causas dessas tempestades? Os discípulos, na ocasião, eles estavam no barco correto, mas às vezes nós podemos ter pegado o barco errado. Quais são as causas, ou quais são os sintomas que você tem orado? Fala para Jesus, eu não quero que o Senhor trate o sintoma, e encerre as causas dessa tempestade. Encerre as causas dessa tempestade. Sabe, se as causas dessa tempestade for você, se alinhe, se aprume, se endireite. Por quê? Porque Jesus, ele quer encerrar causas de tempestades. Jesus, ele quer trazer a bonança. Observa que Jesus, ele encerra a causa, ele traz a calmaria, ele traz a paz, que excede todo o entendimento. Jesus quer trazer paz em meio à tempestade para nós. Ele quer nos mostrar o que é mais importante. O vento vai acalmar, as águas vão parar, mas vocês precisam ter fé. Vocês precisam ter fé. Enquanto a equipe de louvor começa a ministrar essa canção, eu gostaria que você refletisse sobre isso, porque eu acredito que o Senhor quer aumentar a nossa fé na noite de hoje. O Senhor quer acalmar as tempestades, Ele quer cessar os ventos.